Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de usar roupas escuras, roupas pretas. Vez ou outra eu usava lá uma roupa clarinha, era ano novo, usava um tom amarelinho, roupa branca, né? Porque a gente acaba indo, né, pela influência. Para eu não ficar diferente, como que eu ia para uma festa de Réveillon usando uma roupa preta? Era o que eu pensava, né? O povo ia dizer que eu estava louca, eu não estava batendo bem, que eu estava negativa. Então eu acabava colocando a roupa branca, sendo que eu nunca gostei de roupa clara. Até porque, por eu ser muito clara, eu ficava mais apagada ainda, era o que eu pensava. E a roupa escura, a roupa preta principalmente, sempre me valorizava. Então eu passei um bom tempo da minha vida usando roupa preta. Aí teve uma época na minha vida que eu estava numa fase bem negativa, bem ruim, triste, tinha acontecido uns problemas. E uma conhecida minha chegou pra mim e falou, nesse dia que eu encontrei com ela, eu estava com a roupa preta, como de costume. Não que eu usasse só roupa preta, gente, eu usava outras cores também, eu gosto muito do verde, de vermelho. Mas a minha preferida sempre foi a roupa preta. Aí essa conhecida minha falou assim, ela viu que eu estava triste, mas era devido aos problemas, coisas que tinham acontecido, que eu não estava conseguindo resolver nessa época, né? Aí ela falou assim, Alessandra, você tem que parar de usar roupa preta. Assim mesmo que ela falou pra mim. Aí aquilo foi como um balde de água fria pra mim, né? Eu vim pra casa pensando naquilo, meu Deus, será que tem a ver isso? E o engraçado é que ela falou isso e eu também não perguntei o porquê. Ela só falou isso pra mim. E depois a conversa tomou outro rumo. Eu não perguntei, não questionei, mas eu interpretei a fala dela como se ela estivesse associando a minha tristeza que eu estava passando na época, que ela estava associando as roupas pretas que eu usava. Então, aquilo mexeu com a minha cabeça. E eu confesso que eu fiquei um bom tempo sem usar roupa preta. Eu, puxa vida, eu gosto tanto das minhas roupas pretinhas, estão todas no armário, vão ficar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essas roupas? Eu vou doar? Eu gosto tanto. E ficou. E eu deixei um bom tempo essas roupas guardadas. Aí passei a usar mais os outros tons, comprei outras roupas, né, mais coloridas. Depois, quando eu me deparei de novo com essa mesma pessoa que falou isso pra mim, e ela me viu com uma roupa mais colorida, aí ela falou assim, aí ó, como que você fica bem com essa cor, isso aí. E eu não falei mais nada. Eu não queria perguntar, não queria saber nem da resposta na época, né? Mas eu fiquei encucada com aquilo um bom tempo. Aí, como sempre acontece quando eu fico encucada com uma coisa que alguém fala, eu comecei a refletir. E para raciocinar, né? Porque tudo que a gente escuta, seja de qualquer pessoa, a gente precisa raciocinar, parar, investigar, igual o que eu tô falando aqui. Vocês também que estão escutando aí, tem que parar para pensar, é isso mesmo? Porque cada um tem uma interpretação, gente, cada um tem uma vivência. Então, se a gente não investigar, não raciocinar, não parar para refletir, né, a gente vai assim, seguindo o que as pessoas falam, naquele efeito manada, sem raciocinar mesmo. E tudo na vida a gente tem que refletir. É isso mesmo? Peraí, escutei isso aqui, deixa eu investigar para ver se é isso mesmo. Mesmo assim, cada um vai ter uma opinião. Você vê aí, ó, médicos mesmo. Gente, eu tô pegando no pé dos médicos, né? Desde o último vídeo que eu tava falando de médicos. Mas não é isso não, é porque acontece. Então, médicos, às vezes um médico fala uma coisa e outro médico fala outra coisa. Esse dia mesmo eu tava conversando com a minha irmã. Ela falando, né, que a nutricionista dela falou que o pão integral não é saudável. E outra nutricionista, de uma amiga que foi, falou que era para comer pão integral, que era mais saudável que o outro. Então, aí você fica perdidona. Meu Deus, em quem acreditar? Mas nada melhor do que sua própria experiência. Seja na alimentação, ver ali como seu corpo reage, e seja na vida, né, emocional, espiritual. Cada um reage de determinada maneira, dependendo das circunstâncias. Então, nada melhor do que você mesmo, né, para poder pesquisar ali o que está batendo, que a outra pessoa está falando, e o que não bate. Porque, às vezes, um abacaxi que falam que é muito bom para a saúde, para outra pessoa, o abacaxi acaba com a vida da pessoa. Tem uma colega minha que ela foi parar no hospital quando comeu abacaxi, ela não sabia que ela tinha alergia, e ela ficou toda pipocada. E ela nunca mais comeu abacaxi, o médico falou que foi o abacaxi. Então, o que é bom para um, talvez não seja bom para outro. Por isso que a gente tem que pesquisar também tudo que escuta,
não vai sair aceitando tudo. Então, voltando aqui ao assunto da roupa preta, né? Eu comecei a parar para refletir. Peraí, Sandra, vamos lá, vamos pensar. Vamos ver se isso faz sentido. Lembra das vezes que você usou essas roupas brancas, essas roupas amarelas, as roupas mais claras, né? Eu comecei a lembrar, né? Eu usava nos Réveillon, na época que eu era casada ainda com o pai do meu filho. Então, às vezes, a gente saía para comemorar e eu tava sempre ali com uma roupa clarinha. Aí eu parei para lembrar. Realmente funcionou? Te trouxe paz? A cor da roupa branca? Gente, aí eu comecei a lembrar. Eu nunca tive paz quando eu estava casada com ele, né? Então, a roupa branca não influenciou em nada, porque era briga na véspera do ano novo, no dia do ano novo, né? No dia 1º, e o restante do ano, a gente brigando, aquela energia negativa, né? Aquela negatividade toda. Então, a roupa branca adiantou? Não estou culpando ele também, porque, segundo a minha psicóloga, quando eu fazia terapia, ninguém erra sozinho. Não é porque o nosso casamento não deu certo que eu posso culpar somente a ele. Como eu falei aqui já em outro vídeo, eu era culpada. Eu era culpada por ter me casado com uma pessoa que eu sabia já de metade dos problemas dele, né? Que ele sempre demonstrava um ciúmezinho, mas a gente muitas vezes quer tacar o sol com a peneira, quer fazer vista grossa, porque é o que a gente quer e nada vai adiantar que as outras pessoas alertem a gente. Então, muitas vezes a gente paga para ver. E a gente paga com sofrimento. E depois a gente aprende de uma vez por todas. Então, eu tô querendo dizer aqui que a roupa, a cor da roupa clara que eu usei, a roupa branca, amarela, não influenciou em nada. Ah, tem que usar branco para ter paz. Tudo bem. Tem até aí, né, os especialistas que estudam as cores, com todo respeito. Tem cor, né, que a gente realmente... Tem gente realmente que, eu olho para uma cor branca, uma cor azul, me traz uma sensação de paz, de relaxamento. Inclusive, eu também gosto muito da cor azul. Eu gosto de cor azul, gosto de cor verde, vermelho e preto. Minha netinha até sempre fica me perguntando, qual a sua cor preferida? Aí ela fala que a dela é rosa. Não, acho que agora é amarela, ela mudou. A gente conversa muito sobre isso. E eu falei, eu nunca gostei muito de rosa. Não que eu não use, vez ou outra eu uso, mas se for para escolher, eu gosto muito da roupa preta e tenho usado também muito verde, vermelho também eu gosto, como eu falei, e azul. E eu uso também as outras cores, mas as minhas preferidas são essas. Então, eu fiquei um maior tempão sem usar minhas roupas pretas por conta de uma coisa que uma pessoa falou e eu interpretei aquilo do meu jeito, que eu também nem questionei o porquê, né? Mas ainda bem que eu parei para refletir e ver que não tem nada a ver. Ver que não tem nada a ver. Soou estranho isso, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que não importa a cor da roupa que a gente esteja usando. Você pode estar usando aí uma roupa branca, uma roupa clara, uma roupa colorida e ser uma pessoa extremamente negativa. Não quer dizer que eu estou usando essa roupa aqui preta. Inclusive eu gosto muito dessa blusa. Olha aqui, né? Ore, confie e espere. Levantei aqui por causa da altura aqui que não dava dando para ver. Então, até minha netinha, ela gosta muito de ler. Toda vez que eu coloco essa blusa aqui, ela lê. Ore, confie e espere. Uma boa reflexão também, né? E eu gosto muito dessa blusa. E eu quase doei na época por conta do que a pessoa falou. Ainda bem que eu não doei, né? Ainda bem que eu não agi por impulso na época. E guardei todas as minhas roupas pretas. E, gente, não tem nada a ver. Pelo contrário, roupa preta até, né, significa elegância, versatilidade, porque combina com tudo. E eu fui muito boba para não falar outra palavra, né? Fui muito boba na época de ter deixado muitas vezes de usar roupa preta. Aonde que a roupa preta faz mal, que deixa a pessoa negativa? Então, eu comecei a refletir. Peraí, toda vez que eu usava roupa preta, eu estava negativa? Não tinha nada a ver, era o que eu carregava no meu coração que me deixava muitas vezes negativa, né? Aquela amargura, era a situação que eu estava me permitindo passar. E não a cor da roupa, que não tinha nada a ver. E na época, como eu deixei me influenciar, eu ainda passei a me achar esquisita.
com as roupas pretas. Realmente, isso não tá legal. Olha como eu fico mais branca, eu fico parecendo uma morte. Eu pensando comigo, né? Além de interpretar de maneira negativa o que ela falou, que eu também nem sei por que ela falou isso, ela deve pensar isso, né? Que a cor da roupa preta influencia na emoção da pessoa. Com todo respeito às pessoas que estudam as cores, né? Mas eu tô contando a minha experiência, que não adiantou nada. Na época eu usar as roupas claras e minha vida estava quase um inferno aqui na Terra, né? Porque inferno é o estado mental que a gente se encontra. Então, eu voltei a usar minhas roupas pretas e como eu tenho praticado muito autoconhecimento depois de muitos anos de terapia, eu muitas vezes estou em paz e com a roupa preta no corpo. Até na capa do vídeo eu saí com o dedo apontando assim. A ideia era apontar para a roupa preta, mas eu aproveitei e foquei, né, na frase, né? Ore, confie e espere, que é uma boa reflexão também, né? Quando a gente vai pedir uma coisa, né, orando, a gente tem que orar e confiar e esperar, porque tem coisas que a gente não tem como mudar no momento. A gente tem que ter a sabedoria do que a gente pode mudar e o que não pode. Não que a gente vai ficar de braços cruzados esperando a situação se resolver sozinha. A gente vai ali, né, vendo o que pode ser feito, o que pode ser feito para a situação ser mudada, mas às vezes não tem como no momento. E a gente vai orando, vai confiando e vai esperando que uma hora aquela situação, seja ela qual for, vai ser resolvida, porque tudo passa na vida. Então muitas vezes a gente entra em desespero, querendo resolver aquela situação logo de imediato e acaba complicando ainda mais. A gente faz mais besteira ainda. Eu sei porque eu já fiz isso. Querendo resolver situações na pressa ali, no imediatismo, e eu acabava arrumando mais problemas para mim. E depois eram 2 problemas para resolver. O exemplo é o que eu tô passando agora, né? Que eu acho que eu já comentei aqui no outro vídeo que o meu ex-marido, né, o pai do meu filho, apesar de tudo que a gente passou, ele tá morando aqui no mesmo terreno. E eu tava querendo sair daqui, né, para não estar tendo que lidar com ele, mas sendo que no momento não tá dando para eu sair assim como eu quero. Eu ia para qualquer canto, porque eu quero ter um cantinho direitinho. Se eu fosse sair na correria, na pressa, eu ia alugar qualquer canto, aí depois eu poderia me arrepender. Às vezes o bairro não seria legal, a casa seria ruim. Então, a gente tem que ver, pesar os prós e os contras de toda a situação. E eu parei e pensei, não, peraí, por enquanto está sendo melhor para mim permanecer aqui. Mas não é que eu não vá fazer nada para mudar essa situação. Mas enquanto isso, eu vou fazendo as coisas devagarinho, até dar certo, até eu poder sair daqui e ir para o meu cantinho. Porque eu já pedi a Deus, né, que seja feito o melhor para nós dois, porque eu já tive muita mágoa, muita raiva dele, e hoje em dia eu tenho compaixão, eu já encaro ele como uma pessoa assim que infeliz, porque uma pessoa feliz, se ele fosse feliz, ele não teria agido da maneira como ele agiu comigo na época que a gente viveu casado. E também, como eu falei, ele não errou sozinho, eu tive grande parcela de culpa por ter me permitido também, porque eu poderia ter saído muito antes desse casamento. Desde a época do namoro, né, que eu percebi algum sinal ali diferente, eu poderia não ter dado prosseguido com a relação, mas eu quis pagar para ver. Então tudo tem consequência, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E eu plantei ali, ó, com a minha teimosia na época, porque meu pai veio conversar comigo, né? Às vezes a gente ignora os conselhos de pessoas mais experientes, né, que já tem uma visão mais elevada, nem sei a palavra certa, uma visão diferenciada da história. E a gente é teimoso, principalmente quando a gente é jovem, né? Mas a gente aprende com toda a lição. Eu trouxe esse vídeo hoje para mostrar para vocês que, pelo menos comigo, as cores das roupas não tiveram nada a ver com as minhas emoções, os meus sentimentos, que é o que a gente carrega no coração, né? Que faz com que a gente seja uma pessoa positiva ou negativa. Mas vocês fiquem à vontade, pesquise aí o que eu tô falando, se eu tô falando bobagem, né? Cada um tem seu livre-arbítrio para escolher em quem confiar, em quem acreditar ou não.
Mas nada funciona melhor do que sua própria história. Você aí fazer uma autoavaliação de tudo que você sente, que pensa, que passa, as coisas que faz, porque ninguém melhor do que você para saber o que se passa dentro do seu coração. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo.